Na aula de hoje, nós vamos aprender a balancear equações de oxirredução. Então, vem comigo. Nós já aprendemos nas últimas aulas que é possível balancear várias equações químicas utilizando o método das tentativas. Porém, quando estamos lidando com reações que envolvem a transferência de elétrons, o método das tentativas pode se tornar muito complexo e, para esse tipo de reação, um novo método se faz necessário. Para balancearmos uma reação redox, é essencial que tenhamos em mente que deve haver a conservação do número de elétrons na reação, ou seja, o número de elétrons transferidos pelo agente redutor deve ser igual ao número de elétrons recebidos pelo agente oxidante. Se você ainda não está familiarizado com esses termos, não deixe de assistir a videoaula sobre os aspectos introdutórios das reações de oxirredução. O link estará na descrição desse vídeo. Para balancearmos uma reação redox, nós precisamos seguir 4 passos simples. Passo 1. Encontrar a variação do valor de NOx dos elementos que sofrem redução e oxidação. Passo 2. Multiplicar o valor de ΔNOx pela maior atomicidade de cada elemento e simplificar os valores encontrados, se possível. Passo 3. Adicionar os valores encontrados na etapa 2 na equação dada, porém de forma invertida. E passo 4. Dar sequência ao balanceamento por tentativas. Para entendermos melhor esse procedimento, considere a seguinte equação. Neste caso, temos que, como o NOx do cobre reduz de 2 para 0, este elemento sofre redução. E como o NOx do alumínio aumenta de 0 para 3, este elemento sofre oxidação. Para balancearmos esta equação, vamos seguir os 4 passos estudados. No passo 1, iremos encontrar o valor de ΔNOx dos elementos que sofrem redução e oxidação. Observe que o NOx do alumínio varia de 0 para 3. Para encontrarmos o ΔNOx, basta subtrairmos o maior valor pelo menor valor, que será então 3 menos 0, que é igual a 3. Já no caso do cobre, o valor do NOx varia de 2 para 0. Logo, o valor de ΔNOx para este elemento é igual a 2. No passo 2, devemos multiplicar o valor de ΔNOx pela maior atomicidade, ou seja, pela maior quantidade de átomos dos elementos que sofrem oxidação e redução, e, se possível, simplificar os valores encontrados. Observe que temos um alumínio nos reagentes e um alumínio nos produtos. Logo, a sua maior atomicidade é igual a 1. Assim, devemos multiplicar 3 por 1, que é igual a 3. No caso do cobre, temos um cobre nos reagentes e um cobre nos produtos. Logo, a sua maior atomicidade também é igual a 1. Assim, devemos multiplicar 2 por 1, que é igual a 2. Observe que não é possível simplificarmos os números 2 e 3. Logo, devemos seguir para o próximo passo. No passo 3, vamos adicionar os números que encontramos na etapa 2 na equação, porém de forma invertida. Assim, como encontramos 3 para o alumínio, adicionaremos o número 3 ao lado do cobre e, como encontramos 2 para o cobre, adicionaremos o número 2 antes do alumínio. Por fim, nós seguimos o balanceamento por tentativas. Como há 2 alumínios nos reagentes, devemos ter então 2 alumínios nos produtos. E como há 3 cobres nos reagentes, devemos ter também 3 cobres nos produtos. Você deve estar se perguntando, mas por que devemos fazer tudo isso? Bem, ao realizarmos esse procedimento, nós garantimos que a quantidade de elétrons perdidos pela espécie que sofre oxidação é igual à quantidade de elétrons que foram ganhos pela espécie que sofre redução. Neste caso, como cada alumínio perde 3 elétrons por oxidação, com 2 alumínios há uma perda total de 6 elétrons. No caso do cobre, cada um ganha 2 elétrons por redução. Com 3 cobres, há um ganho total de 6 elétrons. Dessa forma, podemos constatar que, com o balanceamento, nós garantimos que houve conservação no número de elétrons. Vejamos agora o seguinte exemplo. Como sempre, devemos iniciar a análise de uma reação de oxirredução encontrando o número de oxidação de cada átomo da reação. O ferro nos produtos possui NOx igual a 0, por se tratar de uma substância simples. Consultando a nossa tabelinha, nós já sabemos que o NOx do oxigênio, quando não forma peróxidos, é igual a -2.
Para encontrarmos o NOx do ferro nos reagentes, basta realizarmos o seguinte cálculo. 3 vezes menos 2, que é o NOx do oxigênio, mais 2 vezes X é igual a zero, sendo X o NOx desconhecido do ferro. Resolvendo este cálculo, nós encontraremos que o NOx do ferro neste composto é igual a mais 3. No caso do monóxido de carbono, como o NOx do oxigênio é igual a menos 2, devemos realizar o seguinte cálculo. Menos 2 mais x é igual a zero e x é igual a mais 2. E no caso do dióxido de carbono, como o NOx do oxigênio é igual a menos 2, para encontrarmos o NOx do carbono neste composto, devemos realizar o seguinte cálculo. Menos 2 vezes 2 mais x é igual a zero. E teremos que o NOx do carbono é igual a mais 4. Observe que nessa reação, o NOx do carbono aumenta de 2 para 4, o que indica que este composto sofre oxidação. E o NOx do ferro diminui de 3 para 0, indicando que este composto sofre redução. Para balancearmos essa equação, devemos novamente seguir os 4 passos básicos já estudados. No passo 1, iremos encontrar o valor de ΔNOx dos elementos que sofrem redução e oxidação. No caso do ferro, o valor de ΔNOx será igual a 3 menos 0, que é igual a 3. No caso do carbono, o valor de ΔNOx será igual a 4 menos 2, que é igual a 2. No passo 2, devemos multiplicar o valor de ΔNOx pela maior atomicidade, ou seja, pela maior quantidade de átomos dos elementos que sofrem oxidação e redução, e, se possível, simplificar os valores encontrados. Observe que temos 2 ferros nos reagentes e um ferro nos produtos. Logo, a sua maior atomicidade é igual a 2, e devemos multiplicar 3 por 2, que é igual a 6. No caso do carbono, temos um carbono nos reagentes e um carbono nos produtos. Logo, a sua maior atomicidade é igual a 1. Multiplicando 2 por 1, encontramos o valor 2. Observe que, neste caso, podemos simplificar os números 6 e 2, ao dividirmos ambos os números por 2, e encontraremos os valores 3 e 1. No passo 3, vamos adicionar os números que encontramos na etapa 2 na equação, porém de forma invertida. Assim, como encontramos o valor de 3 para o ferro, iremos colocar este número antes do carbono. E como encontramos 1 para o carbono, iremos colocar este valor em frente ao ferro. Por fim, nós seguimos o balanceamento por tentativas. Como há 3 carbonos nos reagentes, devemos ter também 3 carbonos nos produtos. E como temos 2 ferros nos reagentes, devemos ter também 2 ferros nos produtos. Na próxima aula, nós vamos aprender sobre a pilha de Daniel, então não deixe de se inscrever no canal. Se você gostou dessa aula, aperte o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Conheça também as nossas redes sociais. Então é isso, e até mais!